Título: O dia que os astrólogos nunca esperavam. Está chegando o eclipse solar de 2 de outubro de 2024. O dia 2 de outubro de 2024 está se aproximando e trará consigo um evento astronômico espetacular, o eclipse solar. Os astrólogos nunca esperavam presenciar um evento tão grandioso e único. Durante esse fenômeno, a Lua passará entre a Terra e o Sol, projetando uma sombra sobre parte do nosso planeta. Esse eclipse será visível em diversas regiões do mundo, proporcionando aos observadores um espetáculo celestial incrível. Durante o período do eclipse, a luminosidade do Sol diminuirá drasticamente, criando uma atmosfera mágica e surreal. É importante ressaltar os cuidados necessários ao observar um eclipse solar, como o uso de óculos de proteção adequados para evitar danos aos olhos. Todos devem se preparar para testemunhar esse evento astronômico marcante, que certamente ficará na memória de todos aqueles que tiverem a oportunidade de presenciá-lo. Não perca essa chance única de contemplar a grandiosidade do universo. O eclipse solar de 2 de outubro de 2024 será um evento de magnitude impressionante. Além de proporcionar um espetáculo celestial incrível, ele também terá um impacto significativo na natureza e no comportamento dos animais. Durante o período do eclipse, é comum observar aves retornando aos seus ninhos e animais entrando em seu estado de repouso. Os cientistas aproveitarão essa oportunidade única para realizar estudos e coletar dados sobre as mudanças atmosféricas e comportamentais que ocorrem durante um eclipse solar. Essas informações serão valiosas para pesquisas futuras e para um melhor entendimento dos fenômenos celestiais. Além disso, é importante destacar que cada eclipse solar é único e carrega consigo características específicas. O de 2 de outubro de 2024 terá uma duração aproximada de 5 horas, do início ao fim, proporcionando aos observadores uma experiência prolongada e rara. O fenômeno do eclipse solar de 2 de outubro de 2024 será um verdadeiro espetáculo celestial. Durante o período total do eclipse, que terá aproximadamente 5 horas de duração, a temperatura ambiente poderá diminuir consideravelmente. Essa queda na temperatura pode chegar a 5 graus Celsius, causando um arrepio na pele de quem estiver observando o evento. Será uma sensação única de testemunhar a grandeza do universo e sentir a magnitude desse evento astronômico. Além disso, durante o eclipse solar, a atmosfera ao redor do Sol apresentará uma coroa brilhante e deslumbrante. Essa coroa, que é a camada mais externa da atmosfera solar, é normalmente invisível para os olhos humanos devido à intensa luminosidade do Sol. Mas durante o eclipse, ela poderá ser admirada, envolvendo a Lua e criando um espetáculo visual incrível. Esse eclipse também será uma oportunidade para estudar a influência da sombra lunar na ionosfera terrestre. A ionosfera é uma camada da atmosfera que influencia as comunicações via rádio, e durante o eclipse, a sua propagação pode ser afetada. Os cientistas estarão atentos a essas alterações, coletando informações importantes para a compreensão dos fenômenos celestiais e para o aprimoramento das tecnologias de comunicação. O eclipse solar de 2 de outubro de 2024 será visível em várias partes do mundo, proporcionando diferentes experiências para os observadores. Enquanto alguns lugares poderão presenciar um eclipse parcial, outros terão a sorte de vivenciar um eclipse solar total. Essa diferença ocorre devido à trajetória da sombra projetada pela Lua sobre a superfície da Terra. Durante um eclipse solar total, a Lua cobre completamente o disco solar, criando um momento de escuridão quase total e permitindo que se observe a coroa solar em toda a sua glória. Esse é um espetáculo raro e emocionante que só pode ser apreciado por quem estiver dentro da faixa de totalidade. É importante ressaltar que os astrônomos e entusiastas desse tipo de fenômeno estão se preparando há anos para esse evento. Eles têm utilizado tecnologias avançadas para mapear a trajetória exata do eclipse e identificar os melhores pontos de observação ao redor do mundo. Além disso, esse eclipse solar trará consigo oportunidades únicas para a pesquisa científica. Os cientistas utilizarão instrumentos especiais para coletar dados sobre a temperatura, a luminosidade e as mudanças atmosféricas durante o evento. Essas informações serão cruciais para a compreensão dos processos solares e para o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas.
Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os cientistas estarão atentos não apenas às mudanças atmosféricas e comportamentais, como também às características específicas da luz solar. Durante o evento, será possível observar de forma mais nítida e por um período prolongado a chamada lua cinzenta, que é a parte do disco solar que permanece visível ao redor da Lua durante o eclipse. Essa é uma oportunidade única para estudar a composição química e física dessa região do Sol, bem como a sua atividade magnética. Os cientistas aproveitarão a ocasião para coletar dados precisos sobre a temperatura e a densidade dos gases presentes nessa região, o que contribuirá para um melhor entendimento do comportamento estelar. Além disso, durante o eclipse, será possível observar com mais clareza as manchas solares, que são áreas mais escuras e frias na superfície do Sol. Essas manchas são regiões de maior atividade magnética e podem ser estudadas durante o evento para compreender melhor os ciclos solares e as variações da atividade solar ao longo do tempo. O eclipse solar de 2 de outubro de 2024 será um evento de grande importância para o estudo da atmosfera terrestre. Durante a totalidade do eclipse, será possível observar a chamada zona de penumbra, que é uma região onde a luz solar é parcialmente bloqueada pela Lua. Essa zona apresenta um gradiente de iluminação que permite estudar as propriedades da atmosfera em diferentes altitudes. Os cientistas irão aproveitar essa oportunidade para coletar dados sobre a temperatura e a composição química dessa região da atmosfera. Essas informações serão fundamentais para entender como a presença da Lua afeta a distribuição de gases e partículas na atmosfera, bem como os efeitos das mudanças climáticas. Além disso, durante a totalidade do eclipse, será possível observar estrelas e planetas que normalmente não seriam visíveis durante o dia. Isso proporcionará aos astrônomos a oportunidade de estudar o comportamento desses corpos celestes em condições de baixa luminosidade. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, serão realizados diversos projetos de educação e divulgação científica para envolver a população nesse fenômeno astronômico único. Serão organizadas palestras, workshops e observações públicas em diferentes localidades, com o intuito de fornecer informações sobre o eclipse, sua importância e como observá-lo de maneira segura. Além disso, os observatórios e centros de pesquisa estarão abertos ao público durante o evento, oferecendo a oportunidade de utilizar equipamentos de alta tecnologia para a visualização do eclipse. Essa será uma experiência única para os interessados em astronomia e uma forma de despertar o interesse e a curiosidade nas futuras gerações. Adicionalmente, o eclipse solar de 2 de outubro de 2024 também terá impacto nos estudos sobre o clima e a atmosfera terrestre. Os cientistas estarão atentos às variações de temperatura e aos efeitos na radiação solar durante o fenômeno, coletando dados que contribuirão para a compreensão das mudanças climáticas e o desenvolvimento de modelos preditivos mais precisos. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão especialmente atentos ao fenômeno conhecido como anéis de Diamante. Esse efeito ocorre quando a luz solar ainda é visível em um pequeno ponto, criando a ilusão de um anel brilhante ao redor da Lua. Esse momento é particularmente emocionante e é considerado um dos momentos mais espetaculares de um eclipse total. Além disso, esse evento astronômico proporcionará uma oportunidade única de observar os efeitos da diminuição da luminosidade solar em diferentes ecossistemas. Os cientistas estarão estudando como essa mudança afeta a flora e a fauna, principalmente em áreas onde a vida depende da luz solar para a realização da fotossíntese. Durante o período do eclipse solar, também será possível observar a chamada linha central, que é a trajetória exata onde a totalidade do eclipse poderá ser vista por mais tempo. Essa linha passará por várias cidades ao redor do mundo, proporcionando uma experiência incrível para aqueles que estiveram dentro dessa faixa privilegiada. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos a um fenômeno conhecido como disparos coronais. Esses disparos são erupções intensas de gás e plasma da coroa solar, que ocorrem devido às mudanças na atividade magnética do Sol. Durante a totalidade do eclipse,
Esses disparos podem ser observados com mais clareza e fornecerão informações cruciais sobre o comportamento dinâmico do Sol. Além disso, durante o eclipse, será possível observar o fenômeno conhecido como cintilação estelar. Esse fenômeno ocorre quando a luz das estrelas passa pela atmosfera terrestre e é distorcida pelos diferentes elementos presentes nela. Durante o eclipse, essa distorção será ainda mais perceptível, permitindo aos astrônomos estudar com mais detalhes a composição da atmosfera e suas propriedades ópticas. Ainda durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os cientistas estarão atentos aos efeitos da diminuição da luminosidade solar na vida marinha. Estudos prévios mostraram que alguns organismos marinhos são afetados pelo ciclo diário de luz e escuridão, e o eclipse solar oferece uma oportunidade única para entender melhor como esses organismos reagem a mudanças abruptas na iluminação. Outro aspecto interessante desse eclipse é a oportunidade de estudar a ionosfera terrestre durante a totalidade. A ionosfera é uma camada da atmosfera que contém partículas eletricamente carregadas e desempenha um papel crucial nas comunicações via rádio. Durante o eclipse, a ionosfera pode sofrer mudanças significativas devido às alterações na radiação solar, o que permitirá aos cientistas investigar como essas mudanças afetam as comunicações e desenvolver tecnologias mais eficientes. Além disso, o eclipse solar de 2 de outubro de 2024 proporcionará uma oportunidade única para estudar a interação entre o Sol e a magnetosfera terrestre. A magnetosfera é a região em torno da Terra que é influenciada pelo campo magnético do nosso planeta. Durante o eclipse, os cientistas poderão coletar dados preciosos sobre as partículas carregadas que são capturadas pelo campo magnético, contribuindo para um melhor entendimento dos processos que ocorrem nessa região. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos ao fenômeno conhecido como chuva de meteoros. Quando a Terra passa pela trajetória de um cometa, pequenas partículas de poeira e detritos desprendidos do cometa entram na atmosfera terrestre, criando o efeito visual das estrelas cadentes. Durante a totalidade do eclipse, a diminuição da luminosidade solar permitirá uma maior visibilidade desses meteoros, proporcionando um espetáculo ainda mais deslumbrante aos observadores. Além disso, durante o período do eclipse, a paisagem ao redor poderá apresentar uma coloração única. A diminuição da luminosidade solar causará uma mudança na percepção das cores, fazendo com que o ambiente adquira tons de cinza e azul intenso. Esse contraste proporcionará uma atmosfera mística e encantadora durante o evento. O eclipse solar de 2 de outubro de 2024 também despertará o interesse da comunidade científica em relação à influência dos fenômenos astronômicos na saúde humana. Estudos têm mostrado que o eclipse solar pode afetar o ritmo circadiano do corpo humano, responsável pela regulação dos padrões de sono e vigília. Durante o evento, a diminuição da luminosidade solar pode causar uma alteração nos níveis de melatonina, hormônio relacionado ao sono, afetando a disposição e o humor das pessoas. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos a qualquer alteração na atividade vulcânica e sísmica. Algumas pesquisas sugerem que a interação gravitacional entre a Lua, a Terra e o Sol pode influenciar a atividade vulcânica e sísmica, potencialmente aumentando a ocorrência de erupções vulcânicas e terremotos durante o eclipse. Os cientistas estarão analisando os dados sísmicos e vulcânicos para verificar se há alguma correlação entre esses fenômenos e o evento astronômico. Além disso, durante o eclipse solar, será possível observar o fenômeno conhecido como arco de sombra. Esse fenômeno ocorre quando a luz solar é filtrada pela atmosfera terrestre, criando uma sombra projetada no céu. Durante a totalidade do eclipse, a sombra projetada pela Lua poderá ser vista como uma faixa escura no horizonte, proporcionando uma visão única e impressionante aos observadores. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos poderão realizar estudos sobre a influência do evento na fauna e na flora. A diminuição da luminosidade solar pode afetar a fotossíntese das plantas, resultando em alterações no crescimento e no desenvolvimento vegetal. Além disso, a mudança repentina de iluminação
pode afetar o comportamento dos animais, levando-os a buscar abrigo ou modificar seus padrões de atividade. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, será possível observar o fenômeno conhecido como anéis de Bailey. Esses anéis aparecem durante a fase de totalidade do eclipse, quando a Lua cobre completamente o Sol, e são causados pela luz solar se filtrando através das irregularidades da superfície lunar. Esses anéis são constituídos por pequenas partes do disco solar ainda visíveis, criando um efeito de brilho ao redor da Lua. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, a observação do fenômeno a partir de diferentes regiões do mundo permitirá aos cientistas coletar dados sobre a difusão da luz solar na atmosfera em diferentes condições climáticas. Essas informações serão cruciais para entender como os fenômenos atmosféricos, como nuvens e poluição, afetam a visibilidade do Sol durante um eclipse e como isso pode variar ao redor do planeta. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos às mudanças no campo magnético da Terra. Estudos anteriores mostraram que a interação entre a luz solar e o campo magnético terrestre pode gerar alterações temporárias na intensidade e na direção do campo magnético. Durante o eclipse, os cientistas estarão coletando dados para analisar essas variações e compreender melhor os fenômenos magnéticos que ocorrem na atmosfera terrestre. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos também estarão atentos às mudanças na temperatura atmosférica. Durante a fase de totalidade do eclipse, a diminuição da luminosidade solar pode causar uma queda na temperatura ambiente, que será percebida principalmente nas áreas próximas à faixa de totalidade. Essas variações de temperatura serão medidas e analisadas pelos cientistas para entender melhor os efeitos do eclipse na atmosfera e no clima local. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos às mudanças na atividade eletromagnética da Terra. Estudos anteriores mostraram que a radiação solar pode afetar a ionosfera terrestre, uma região da atmosfera que contém partículas eletricamente carregadas. Durante o eclipse, os cientistas estarão coletando dados para analisar como essas mudanças eletromagnéticas afetam a propagação de ondas de rádio e outras formas de comunicação. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos também estarão atentos às mudanças na radiação ultravioleta, UV, durante o evento. A diminuição da luminosidade solar pode resultar em uma redução na radiação UV que atinge a superfície terrestre. Essas alterações na radiação UV serão medidas e analisadas pelos cientistas para entender melhor os efeitos do eclipse na saúde humana e no meio ambiente. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos às mudanças na atividade solar. O Sol passa por ciclos regulares de atividade, com períodos de maior e menor atividade. Durante o eclipse, os cientistas estarão coletando dados para analisar se há alguma mudança na atividade solar durante o evento. Essas informações serão importantes para entender melhor os processos que ocorrem no Sol e como eles podem afetar a Terra. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos às mudanças no espectro eletromagnético da luz solar durante o evento. A diminuição da luminosidade solar durante a fase de totalidade do eclipse permitirá a observação de certas faixas do espectro eletromagnético que normalmente são ofuscadas pela intensidade da luz solar. Esses dados serão analisados para obter mais informações sobre as propriedades físicas do Sol e para entender melhor os processos que ocorrem em sua atmosfera. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos a qualquer mudança na atividade aurora. As auroras são fenômenos luminosos que ocorrem nas regiões polares e são causados pela interação entre partículas carregadas do vento solar e o campo magnético da Terra. Durante o eclipse, os cientistas irão observar se há alguma alteração na atividade aurora e como ela pode estar relacionada ao evento astronômico. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024,
Os astrônomos também estarão atentos a qualquer mudança na radiação cósmica de fundo durante o evento. A radiação cósmica de fundo é uma forma de radiação eletromagnética que permeia o universo e é considerada uma relíquia do Big Bang. Durante o eclipse, os cientistas estarão coletando dados para analisar se há alguma variação na intensidade ou no espectro dessa radiação durante o evento. Adicionalmente, durante o eclipse solar, será possível observar o fenômeno conhecido como arco de sombra. Esse fenômeno ocorre quando a luz solar é filtrada pela atmosfera terrestre, criando uma sombra projetada no céu. Durante a totalidade do eclipse, a sombra projetada pela Lua poderá ser vista como uma faixa escura no horizonte, proporcionando uma visão única e impressionante aos observadores. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos também estarão atentos às mudanças na radiação ultravioleta, UV, durante o evento. A diminuição da luminosidade solar durante a fase de totalidade do eclipse permitirá a observação de certas faixas do espectro eletromagnético que normalmente são ofuscadas pela intensidade da luz solar. Esses dados serão analisados para obter mais informações sobre as propriedades físicas do Sol e para entender melhor os processos que ocorrem em sua atmosfera. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos às mudanças nas condições meteorológicas durante o evento. A diminuição da luminosidade solar pode afetar a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas, proporcionando uma oportunidade única de estudar como um eclipse solar pode influenciar o clima local. Essas observações serão valiosas para entender melhor a interação entre os fenômenos atmosféricos e o evento astronômico. Além disso, durante o eclipse, será possível observar o fenômeno conhecido como o efeito de Diamant. Esse efeito ocorre durante a fase de totalidade do eclipse, quando apenas uma pequena parte do disco solar é visível ao redor da Lua. Essa visão cria a ilusão de um diamante brilhante no céu, proporcionando um momento de beleza e emoção para os observadores. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos também estarão atentos às mudanças na atividade magnética da Terra durante o evento. Estudos anteriores mostraram que a interação entre a luz solar e o campo magnético terrestre pode gerar alterações temporárias na intensidade e na direção do campo magnético. Durante o eclipse, os cientistas estarão coletando dados para analisar essas variações e compreender melhor os fenômenos magnéticos que ocorrem na atmosfera terrestre. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, será possível observar o fenômeno conhecido como arco-íris de eclipse. Esse fenômeno ocorre quando a luz solar é refratada pela atmosfera terrestre durante a fase de totalidade do eclipse. A refração da luz resulta na formação de um arco-íris ao redor da coroa solar, criando uma cena deslumbrante e única para os observadores. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos a possíveis alterações na atividade sísmica. Alguns estudos sugerem que a interação gravitacional entre a Lua, a Terra e o Sol pode influenciar os movimentos das placas tectônicas, potencialmente afetando a ocorrência de terremotos durante o eclipse. Os cientistas estarão analisando os dados sísmicos para verificar se há alguma correlação entre esses fenômenos e o evento astronômico. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, será possível observar o fenômeno conhecido como o efeito do anel. Durante a fase de totalidade do eclipse, quando a Lua cobre completamente o Sol, é possível ver um anel brilhante ao redor da Lua. Esse efeito é causado pela atmosfera terrestre, que age como uma lente e refrata a luz solar ao redor da Lua, criando esse espetáculo único. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos a possíveis alterações na atividade vulcânica. Alguns estudos sugerem que a interação gravitacional entre a Lua, a Terra e o Sol pode influenciar os processos geológicos internos, potencialmente aumentando a ocorrência de erupções vulcânicas durante o eclipse. Os cientistas estarão analisando os dados vulcânicos para verificar se há alguma correlação entre esses fenômenos e o evento astronômico. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024,
Os astrônomos também estarão atentos às mudanças no ambiente eletromagnético durante o evento. A interação entre a luz solar e a ionosfera terrestre pode gerar perturbações eletromagnéticas temporárias, que podem afetar a propagação de sinais de rádio e comunicações. Durante o eclipse, os cientistas estarão coletando dados para analisar essas variações e compreender melhor os fenômenos eletromagnéticos que ocorrem na atmosfera terrestre. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, será possível observar o fenômeno conhecido como efeito de arco-íris. Durante a fase de totalidade do eclipse, quando a Lua cobre completamente o Sol, é possível ver um arco-íris ao redor da coroa solar. Esse efeito é causado pela refração da luz solar pela atmosfera terrestre, criando um espetáculo visual único e fascinante para os observadores. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento nas ações humanas e no comportamento coletivo. Alguns estudos sugerem que eventos astronômicos como eclipses solares podem afetar o estado emocional, os padrões de sono e até mesmo as decisões tomadas pelas pessoas. Os cientistas estarão coletando dados para analisar essas possíveis influências e compreender melhor a relação entre os fenômenos astronômicos e o comportamento humano. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, será possível observar o fenômeno conhecido como efeito de coroa. Durante a fase de totalidade do eclipse, quando a Lua cobre completamente o Sol, é possível ver a coroa solar, que é a atmosfera externa do Sol. Esse efeito ocorre devido à diminuição da luminosidade solar, permitindo que a coroa seja observada com mais clareza e admirada em toda a sua glória. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento nas comunicações via satélite. A interação entre a luz solar e a ionosfera terrestre pode gerar perturbações temporárias na propagação de sinais de rádio e satélite, afetando as comunicações em larga escala. Os cientistas estarão coletando dados para analisar essas variações e compreender melhor os efeitos do eclipse nas tecnologias de comunicação. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, será possível observar o fenômeno conhecido como efeito de cor. Durante a fase de totalidade do eclipse, quando a Lua cobre completamente o Sol, é possível ver a coroa solar em torno da Lua. A coroa é composta por gases quentes e brilhantes, criando um efeito de cor deslumbrante e único durante o eclipse. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento na atividade elétrica da atmosfera terrestre. A interação entre a luz solar e a ionosfera terrestre pode gerar perturbações elétricas temporárias, afetando os sistemas de energia e as redes elétricas. Os cientistas estarão coletando dados para analisar essas variações e compreender melhor os efeitos do eclipse nas tecnologias de energia. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, será possível observar o fenômeno conhecido como efeito de corona. Durante a fase de totalidade do eclipse, quando a Lua cobre completamente o Sol, é possível ver a corona solar, que é a atmosfera externa do Sol. Esse efeito ocorre devido à diminuição da luminosidade solar, permitindo que a corona seja observada com mais clareza e admirada em toda a sua beleza. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento no campo gravitacional da Terra. A interação entre a Lua, a Terra e o Sol pode gerar variações temporárias no campo gravitacional terrestre, afetando o movimento dos oceanos e a circulação atmosférica. Os cientistas estarão coletando dados para analisar essas variações e compreender melhor os efeitos do eclipse nos sistemas terrestres. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, será possível observar o fenômeno conhecido como efeito de Diamante. Durante a fase de totalidade do eclipse, quando a Lua cobre completamente o Sol, é possível ver um brilho intenso no contorno lunar, criando a ilusão de um diamante no céu. Esse efeito é causado pela refração da luz solar ao redor da Lua, proporcionando um momento mágico e emocionante para os observadores. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024,
os astrônomos estarão atentos às possíveis alterações na atividade elétrica e magnética da atmosfera terrestre durante o evento. A interação entre a luz solar e a ionosfera terrestre pode gerar perturbações elétricas e magnéticas temporárias, afetando as condições climáticas e as comunicações. Os cientistas estarão coletando dados para analisar essas variações e compreender melhor os fenômenos físicos que ocorrem na atmosfera terrestre. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, será possível observar o fenômeno conhecido como efeito de anel. Durante a fase de totalidade do eclipse, quando a Lua cobre completamente o Sol, é possível ver um anel brilhante ao redor da coroa solar. Esse efeito é causado pela interação entre a luz solar e a atmosfera terrestre, proporcionando uma visão deslumbrante e única para os observadores. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento na atividade biológica. Alguns estudos sugerem que a interação entre a luz solar e os organismos vivos pode afetar processos biológicos, como a fotossíntese e o metabolismo. Os cientistas estarão coletando dados para analisar essas possíveis influências e compreender melhor a relação entre os fenômenos astronômicos e a vida na Terra. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, será possível observar o fenômeno conhecido como efeito de luz. Durante a fase de totalidade do eclipse, quando a Lua cobre completamente o Sol, é possível ver uma luz fraca e difusa ao redor da Lua. Esse efeito é causado pela dispersão da luz solar na atmosfera terrestre, proporcionando uma visão misteriosa e encantadora para os observadores. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento nas marés oceânicas. Alguns estudos sugerem que a interação gravitacional entre a Lua, a Terra e o Sol pode gerar variações temporárias na altura e no fluxo das marés. Os cientistas estarão coletando dados para analisar essas variações e compreender melhor a relação entre os fenômenos astronômicos e as marés. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, será possível observar o fenômeno conhecido como efeito de luz difusa. Durante a fase de totalidade do eclipse, quando a Lua cobre completamente o Sol, é possível ver uma luz fraca e difusa ao redor da Lua. Esse efeito é causado pela refração e dispersão da luz solar na atmosfera terrestre, proporcionando uma visão única e encantadora para os observadores. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos ao possível impacto do evento nas bússolas e na navegação. A interação entre a Lua, a Terra e o Sol pode gerar variações temporárias no campo magnético terrestre, afetando os instrumentos de navegação e orientação. Os cientistas estarão coletando dados para analisar essas variações e compreender melhor os efeitos do eclipse nos sistemas de navegação. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos às possíveis alterações na atividade sísmica e vulcânica. Estudos anteriores sugerem que a interação gravitacional entre a Lua, a Terra e o Sol pode influenciar a atividade sísmica e a ocorrência de erupções vulcânicas. Durante o eclipse, os cientistas estarão analisando os dados sísmicos e vulcânicos para verificar se há alguma correlação entre esses fenômenos e o evento astronômico. Essa investigação será crucial para compreender melhor os processos geológicos internos do nosso planeta e sua relação com os fenômenos astronômicos. Além disso, durante o eclipse solar, será possível observar o fenômeno conhecido como refração atmosférica. Esse fenômeno ocorre quando a luz solar é desviada ao passar pela atmosfera terrestre, criando efeitos ópticos como halo solar e arco-íris. Durante o evento, os astrônomos estarão atentos a essas refrações atmosféricas, analisando como elas podem variar de acordo com as condições climáticas e geográficas. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos também estarão atentos às possíveis variações na intensidade dos ventos solares. Os ventos solares são correntes de partículas carregadas que são emitidas pelo Sol constantemente. Durante o eclipse, os cientistas estarão coletando dados para analisar se a interação entre a Lua e o Sol afeta a intensidade desses ventos e como isso pode influenciar o clima espacial e as comunicações via satélite.
Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos ao possível impacto do evento nas correntes oceânicas. Alguns estudos sugerem que a interação gravitacional entre a Lua, a Terra e o Sol pode gerar variações temporárias nas correntes oceânicas, afetando a circulação e a temperatura da água. Os cientistas estarão coletando dados para analisar essas variações e compreender melhor a relação entre os fenômenos astronômicos e as correntes oceânicas. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos às possíveis alterações na atividade elétrica da atmosfera terrestre. A interação entre a luz solar e a ionosfera terrestre pode gerar perturbações elétricas temporárias, afetando os sistemas de energia e as redes elétricas. Os cientistas estarão coletando dados para analisar essas variações e compreender melhor os efeitos do eclipse nas tecnologias de energia. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos ao possível impacto do evento na atividade magnética da Terra. A interação entre a Lua, a Terra e o Sol pode gerar variações temporárias no campo magnético terrestre, afetando a navegação e as bússolas. Os cientistas estarão coletando dados para analisar essas variações e compreender melhor os efeitos do eclipse nos sistemas de orientação e navegação. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento na saúde humana. Alguns estudos sugerem que a interação entre a luz solar e o corpo humano pode afetar o sistema imunológico e o equilíbrio hormonal. Durante o evento, os cientistas estarão coletando dados para analisar essas possíveis influências e compreender melhor a relação entre os fenômenos astronômicos e a saúde das pessoas. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos ao possível impacto do evento no comportamento animal. Alguns estudos sugerem que a interação entre a luz solar e os animais pode afetar seus padrões de migração, reprodução e alimentação. Durante o eclipse, os cientistas estarão coletando dados para analisar essas possíveis influências e compreender melhor a relação entre os fenômenos astronômicos e a fauna. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos ao possível impacto do evento no clima. A interação entre a radiação solar e a atmosfera terrestre pode gerar mudanças temporárias nas condições climáticas, como variações na temperatura e na umidade. Os cientistas estarão coletando dados para analisar essas variações e compreender melhor os efeitos do eclipse no clima global. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos também estarão atentos à possível ocorrência de fenômenos ópticos raros, como os raios crepusculares. Esses raios são feixes de luz que se formam quando o Sol está parcialmente encoberto, criando um espetáculo natural impressionante. Os cientistas estarão registrando esses fenômenos para entender melhor seu mecanismo de formação e sua relação com o eclipse solar. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento no campo eletromagnético terrestre. A interação entre o Sol e a magnetosfera terrestre pode gerar alterações temporárias na intensidade e direção do campo magnético, podendo influenciar a navegação de aves migratórias e a orientação de bússolas. Os cientistas estarão coletando dados para avaliar essas variações e compreender melhor os efeitos do eclipse no campo magnético da Terra. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos também estarão atentos ao possível impacto do evento no fenômeno conhecido como aurora boreal. Normalmente, a aurora boreal ocorre nas regiões polares da Terra, devido à interação entre as partículas carregadas do vento solar e o campo magnético terrestre. No entanto, durante o eclipse, as variações temporárias no campo magnético podem influenciar a intensidade e a localização da aurora boreal, permitindo que ela seja observada em latitudes mais baixas. Além disso, os astrônomos estarão coletando dados durante o eclipse solar para estudar a interação entre a radiação solar e a atmosfera terrestre. Esses dados serão usados para melhorar os modelos climáticos e entender melhor as mudanças climáticas que ocorrem em nosso planeta. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024,
os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento nas telecomunicações. A interação entre o Sol e a ionosfera terrestre pode causar distúrbios nas comunicações de rádio e satélite, afetando a transmissão de sinais e a qualidade das conexões. Os cientistas estarão coletando dados para entender melhor esses efeitos e desenvolver métodos de mitigação. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento na atividade dos animais marinhos. Estudos recentes sugerem que a interação entre o Sol, a Lua e a água do oceano pode afetar o comportamento e a migração de diversas espécies, como baleias, golfinhos e tartarugas marinhas. Durante o eclipse, os cientistas estarão observando os padrões de movimentação desses animais para analisar se há alguma relação com o evento astronômico. Essa pesquisa será fundamental para compreender melhor a influência dos fenômenos celestes nos ecossistemas marinhos. Além disso, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão interessados em investigar a possível influência do evento na atividade elétrica da atmosfera superior. A interação entre a radiação solar e a ionosfera terrestre pode levar à formação de descargas elétricas, chamadas de sprites e elfos. Durante o eclipse, os cientistas estarão registrando a ocorrência desses fenômenos luminosos transientes para compreender melhor sua relação com as condições atmosféricas durante esse evento astronômico. Essa pesquisa contribuirá para o avanço do conhecimento sobre os processos atmosféricos e o clima terrestre. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento nas interações entre o Sol e os satélites artificiais em órbita terrestre. A interação entre a luz solar e esses satélites pode gerar perturbações temporárias nas órbitas, podendo afetar a precisão dos sistemas de posicionamento global, GPS, e das comunicações via satélite. Os cientistas estarão coletando dados para analisar essas variações e compreender melhor os efeitos do eclipse na trajetória dos satélites e nas tecnologias dependentes deles. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos ao possível impacto do evento no comportamento das aves migratórias. Estudos anteriores sugerem que a interação entre a luz solar e o campo magnético terrestre pode influenciar a orientação e a navegação dessas aves durante suas rotas migratórias. Durante o eclipse, os cientistas estarão observando os padrões de voo e a rota dessas aves para investigar se há alguma correlação com o evento astronômico. Essa pesquisa será importante para melhor compreender como as aves utilizam as informações celestes em suas migrações. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos também estarão atentos à possível ocorrência de chuvas de meteoros. A interação entre a Terra e os fragmentos de cometas ou asteroides pode gerar o fenômeno conhecido como chuva de meteoros, onde várias estrelas cadentes são visíveis no céu noturno. Durante o evento, os cientistas estarão registrando a quantidade e o trajeto dos meteoros para compreender melhor a relação entre o eclipse solar e essas chuvas. Essa pesquisa contribuirá para o avanço do conhecimento sobre a origem e a natureza desses corpos celestes. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos também estarão investigando a possível influência do evento na vida marinha. Estudos recentes indicam que a interação entre a luz solar e as águas oceânicas pode afetar os ciclos de reprodução e crescimento de algas marinhas, que desempenham um papel fundamental na cadeia alimentar marinha. Os cientistas estarão coletando dados para analisar esses possíveis efeitos e compreender melhor como o eclipse solar pode afetar ecossistemas costeiros e a biodiversidade marinha em geral. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento na atividade vulcânica. A interação entre o Sol, a Lua e a Terra pode gerar alterações temporárias no campo gravitacional terrestre, o que pode afetar o fluxo de magma dentro dos vulcões. Os cientistas estarão coletando dados para estudar essas variações e compreender melhor a relação entre os fenômenos astronômicos e a atividade vulcânica. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024,
os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento na vida vegetal. Estudos recentes sugerem que a interação entre a luz solar e as plantas pode afetar seu crescimento e desenvolvimento. Durante o evento, os cientistas estarão coletando dados para analisar essas possíveis influências e compreender melhor como o eclipse solar pode afetar a fotossíntese e outros processos biológicos das plantas. Além disso, eles estarão observando se há algum efeito nas diferentes espécies de plantas, como árvores, flores e cultivos agrícolas. Essa pesquisa será importante para entender melhor a relação entre os fenômenos celestes e a ecologia terrestre. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento nas comunidades microbianas. Estudos recentes indicam que a interação entre a luz solar e os micro-organismos presentes nos ecossistemas terrestres pode afetar a composição e a atividade dessas comunidades. Durante o eclipse, os cientistas estarão coletando amostras de solo, água e ar para analisar as variações microbianas e compreender melhor como o evento astronômico pode impactar a diversidade e o funcionamento dos micro-organismos. Essa pesquisa será fundamental para desvendar os efeitos dos fenômenos celestes na vida microscópica e no equilíbrio dos ecossistemas. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento na saúde humana. Estudos científicos têm indicado que a exposição prolongada à radiação solar pode causar danos à pele, como queimaduras e o aumento do risco de desenvolvimento de câncer de pele. Durante o eclipse, os cientistas estarão coletando dados para avaliar se a diminuição temporária da radiação solar durante o evento pode oferecer algum benefício para a saúde humana, bem como analisar os impactos da rápida mudança na intensidade da radiação solar no corpo humano. Além disso, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão interessados em investigar a possível influência do evento no comportamento das abelhas. Estudos recentes sugerem que a interação entre a luz solar e o campo magnético terrestre pode afetar a orientação e a comunicação das abelhas durante suas atividades de busca de néctar e polinização. Durante o eclipse, os cientistas estarão observando o comportamento das abelhas para investigar se há alguma correlação com o evento astronômico. Essa pesquisa será importante para melhor compreender como as abelhas utilizam as informações celestes em suas atividades e como o eclipse solar pode impactar sua ecologia. Também é importante mencionar que, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento na camada de ozônio. A interação entre a radiação solar e os gases presentes na atmosfera terrestre pode afetar a formação e a destruição de moléculas de ozônio, responsáveis por proteger a Terra dos raios ultravioleta prejudiciais. Durante o eclipse, os cientistas estarão coletando dados para estudar as variações na concentração de ozônio e compreender melhor como o evento astronômico pode impactar a saúde da camada de ozônio e, consequentemente, a proteção contra os raios UV. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão interessados em investigar a possível influência do evento na atividade sísmica. Estudos recentes sugerem que a interação entre a gravidade exercida pelos corpos celestes e as placas tectônicas pode desencadear terremotos e tremores durante eventos astronômicos como eclipses. Durante o eclipse, os cientistas estarão analisando os registros sísmicos para verificar se há algum aumento na atividade sísmica e se essa relação pode ser confirmada. Essa pesquisa será importante para a compreensão dos fenômenos geológicos e para aprimorar os sistemas de monitoramento e prevenção de desastres naturais. Também é necessário considerar a possível influência do eclipse solar de 2 de outubro de 2024 na saúde dos animais domésticos. Estudos indicam que a variação na intensidade de luz e temperatura durante o evento astronômico pode impactar o comportamento e a saúde de cães e gatos. Por exemplo, durante o eclipse, os pesquisadores estarão acompanhando as reações desses animais para entender melhor como eles são afetados e fornecer orientações aos proprietários sobre como cuidar de seus animais de estimação durante o evento. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024,
os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento na atividade sísmica. Estudos recentes sugerem que a interação entre a gravidade exercida pelos corpos celestes e as placas tectônicas pode desencadear terremotos e tremores durante eventos astronômicos como eclipses. Durante o eclipse, os cientistas estarão analisando os registros sísmicos para verificar se há algum aumento na atividade sísmica e se essa relação pode ser confirmada. Essa pesquisa será importante para a compreensão dos fenômenos geológicos e para aprimorar os sistemas de monitoramento e prevenção de desastres naturais. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento na saúde dos animais domésticos. Estudos indicam que a variação na intensidade de luz e temperatura durante o evento astronômico pode impactar o comportamento e a saúde de cães e gatos. Por exemplo, durante o eclipse, os pesquisadores estarão acompanhando as reações desses animais para entender melhor como eles são afetados e fornecer orientações aos proprietários sobre como cuidar de seus animais de estimação durante o evento. Além disso, será realizada uma avaliação do impacto do eclipse solar na qualidade do ar. Acredita-se que as mudanças na radiação solar e nas condições atmosféricas durante o evento possam afetar a dispersão de poluentes e a formação de substâncias nocivas, como o ozônio troposférico. Para analisar esses efeitos, serão coletadas amostras de ar em diferentes regiões afetadas pelo eclipse, de modo a compreender como o fenômeno pode influenciar a saúde respiratória e o meio ambiente como um todo. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento no comportamento das formigas. Estudos recentes sugerem que a interação entre a luz solar e os feromônios liberados por formigas pode afetar a sua comunicação e organização social. Durante o eclipse, os cientistas estarão observando o comportamento desses insetos para investigar se há alguma correlação com o evento astronômico. Essa pesquisa será importante para melhor compreender como as formigas utilizam as informações celestes em suas atividades e como o eclipse solar pode impactar sua ecologia e suas interações dentro de suas colônias. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão interessados em investigar a possível influência do evento na agricultura. Estudos têm indicado que a variação na intensidade luminosa durante o eclipse pode afetar a fotossíntese e o crescimento das plantas cultivadas. Durante o evento, os cientistas estarão coletando dados para analisar esses possíveis efeitos e compreender melhor como o eclipse solar pode afetar as safras agrícolas. Essa pesquisa será importante para entender melhor os efeitos dos fenômenos celestes na produção de alimentos e no setor agrícola. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento no comportamento das aves migratórias. Estudos recentes sugerem que a variação na luminosidade durante o eclipse pode afetar a orientação dessas aves durante suas rotas migratórias. Durante o evento, os cientistas estarão observando a movimentação das aves para investigar se há alguma alteração no comportamento migratório relacionado ao eclipse solar. Essa pesquisa será importante para compreender melhor como as aves utilizam as informações celestes em suas migrações e como o eclipse solar pode impactar esse importante fenômeno da natureza. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos também estarão atentos à possível influência do evento nas baleias. Estudos recentes sugerem que a variação na luminosidade durante o eclipse pode afetar a migração e a alimentação desses mamíferos marinhos. Durante o evento, os cientistas estarão monitorando o comportamento das baleias para investigar se há alguma alteração em sua rota de migração ou em seus padrões de alimentação relacionados ao eclipse solar. Essa pesquisa será importante para compreender melhor como as baleias utilizam as informações celestes em suas atividades e como o eclipse solar pode impactar sua ecologia e sua sobrevivência. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento na observação de aves raras. Estudos recentes sugerem que a variação na luminosidade durante o eclipse pode atrair espécies de aves que normalmente não são avistadas na região.
Durante o evento, os cientistas estarão fazendo registros detalhados das aves presentes para entender melhor como o eclipse solar pode afetar a ocorrência dessas espécies e sua migração. Essa pesquisa será importante para ampliar o conhecimento sobre a vida das aves e a influência dos fenômenos celestes na sua distribuição. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão igualmente interessados em investigar a possível influência do evento na reprodução das tartarugas marinhas. Estudos recentes sugerem que a luminosidade alterada durante o eclipse pode interferir na orientação das tartarugas recém-nascidas ao retornarem para o mar. Durante o evento, os cientistas estarão monitorando cuidadosamente as praias de desova para observar se há algum impacto nas rotas de migração e sobrevivência desses animais ameaçados de extinção. Essa pesquisa será crucial para entender como as tartarugas marinhas utilizam as informações celestes em suas jornadas e como o eclipse solar pode afetar sua ecologia e preservação. Adicionalmente, durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos à possível influência do evento nos cardumes de peixes. Estudos indicam que a variação na luminosidade e temperatura da água durante o evento astronômico pode interferir nos padrões de alimentação e reprodução dos peixes. Durante o eclipse, os cientistas estarão monitorando a movimentação dos cardumes para investigar qualquer alteração significativa nesses comportamentos. Durante o eclipse solar de 2 de outubro de 2024, os astrônomos estarão atentos a uma ampla gama de possíveis influências do evento em diversos aspectos da vida na Terra. Essas influências incluem desde a possível alteração na atividade elétrica e magnética da atmosfera terrestre, afetando as condições climáticas e as comunicações, até a influência na saúde humana, no comportamento animal e na atividade sísmica. Além disso, o eclipse também pode impactar a agricultura, a qualidade do ar, a saúde dos animais domésticos e a reprodução de diversas espécies. Os cientistas estarão coletando dados para analisar essas variações e compreender melhor os efeitos do eclipse nos diferentes aspectos da vida na Terra. Essa pesquisa será fundamental para ampliar nosso conhecimento sobre os fenômenos astronômicos e sua relação com os sistemas terrestres.